Você já aprendeu o que é lógica, o que são variáveis, como utilizar laços de repetição, vetores, funções e muito mais. Porém, o momento mais aguardado chegou. Nessa aula, a gente vai colocar em prática, utilizando JavaScript, tudo que a gente já aprendeu durante o nosso curso. E esse é o momento mais esperado porque é aqui que as coisas começam a ganhar vida para quem quer programar de verdade. Se você está aqui comigo até a aula 8 do curso, é porque com certeza você não é apenas um curioso e você realmente está disposto a aprender. Então vamos começar logo a nossa aula, porque hoje vamos pegar todos os exercícios que a gente já fez em Portugal e implementá-los utilizando JavaScript juntos, com explicação. E eu já deixei o nosso slide aqui na tela porque hoje a aula é sem enrolação. A gente tem muito código para ver, muito conceito dessa nova linguagem, muita comparação para executar, dicas para eu passar para vocês. Então vamos nessa sem perder nem um segundo sequer. Vocês já sabem que a gente vai utilizar JavaScript na nossa aula 8 e o que eu quero mostrar para vocês, novamente sem enrolação, é que no vídeo de hoje a gente vai ter a solução do desafio da aula de funções, a nossa aula 7, e vamos resolver 11 exercícios utilizando JavaScript. Você está preparado? E como prometido, a gente vai passar agora pela resposta do desafio ou do exercício que eu deixei na aula anterior, mas caso você queira pular direto para a aula, direto para o JavaScript, vai para esse tempo aqui do vídeo que a nossa aula já vai começar. Nosso exercício então pedia que a gente lesse o nome e o salário de 3 pessoas, calculasse um reajuste de 10% sobre cada salário e depois mostrasse esse novo salário de cada uma dessas pessoas formatado com 2 casas decimais. Aqui, pessoal, já vou deixar claro que essa formatação, como o Portugal não tem nada muito específico, não se apega muito se o seu não ficou exatamente igual. Aqui eu aproveitei para fazer um código mais complexo para dar mais arsenal e ferramentas para vocês para o dia a dia. Então vamos lá, eu já vou diminuir o nosso slide aqui e vamos pular direto para o código. Deixa eu só dar um zoom aqui, vamos ver, agora eu acho que tá bom. E aí eu vou passando para vocês conforme a gente for passando cada linha do código e explicando aqui. Começando então, pessoal, a gente aprendeu na nossa última aula a incluir bibliotecas que o Portugal já disponibiliza e aqui a gente está fazendo um uso excessivo delas. Vocês vão ver que eu importei 3, que são bibliotecas referentes à matemática, à manipulação de textos e de tipos. Continuando então, a gente tem a nossa função início e vocês vão ver, depois eu vou explicar, que temos também a função calcular reajuste salarial e formatar com 2 casas decimais. Eu vou deixá-las minimizadas agora para não tirar nossa atenção e vamos passar aqui. Vocês vão ver que eu estou declarando os vetores para armazenar nomes e salários, mas notem que na linha 9 eu deixei até uma nota aqui para vocês, que eu sei que vocês vão olhar lá no GitHub, pegar esse código e comparar. É que esse salário aqui, o exercício ele não nos pede para exibir o salário antigo, entre aspas. Então a gente poderia optar por não armazená-los. Eu estou fazendo isso porque o nosso programa já vai estar preparado se em algum momento a gente quiser exibir o salário antigo do funcionário. Mas nota que o exercício em si não pedia. Então esse é um passo opcional. Indo para o nosso laço de repetição aqui da linha 12, a gente vai declarar estaticamente que a gente quer fazer 3 iterações, porque o exercício deixa claro que eram 3. E a gente pede, como vocês já estão careca de saber, né, aquela expressão muito comum, a gente pede o nome e o salário dessas pessoas. E aí começa a ter a nossa lógica. No array de novos salários, a gente chama a função calcular reajuste salarial, passando o salário do funcionário. E aí, para fazer esse reajuste de 10% que o exercício nos pedia, a gente simplesmente multiplica o valor do salário atual por 1,10, que é a mesma coisa que 10%. Então essa aqui tá fácil, a gente já sabe aí, só lembrando que tendo a palavrinha do tipo mais a palavra reservada retorne, a gente já sabe que essa função vai ter um retorno. É por isso que aqui a gente está igualando, está passando o resultado dela para a nossa variável novos salários na posição i. Continuando, a gente já vai poder escrever que os novos salários são, vamos iterar de novo, exibindo cada um dos nomes com o valor final. E aí o valor final a gente chama a função formatar com 2 casas decimais. E aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês que ficou mais complexo porque eu fiz bastante frufru aqui, utilizei muita lógica e as bibliotecas que a gente importou lá no começo para poder dar mais opções para vocês e mostrar como a gente pode ir longe se a gente quiser no código. Então vocês vão notar que na linha 34, a primeira coisa que eu faço é declarar
o nosso valor que a gente está recebendo em real, utilizando o tipo cadeia. Por quê? Porque eu estou transformando isso em texto, que em breve a gente vai precisar manipular esse texto. Então a gente utiliza a nossa biblioteca de tipos e eu digo que eu quero passar um valor do tipo real para cadeia. E aí, como parâmetro, eu já utilizo a função matemática arredondar, passando o valor com 2 casas decimais. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que, se a gente tiver um valor que depois da vírgula, então vamos dizer que é 1, vou botar aqui em cima para vocês conseguirem enxergar. Se for 1, ou ponto 79, ele vai arredondar para 80. Se for abaixo de 5, ele vai arredondar para baixo. Então eu acredito que 1.49 ficaria 1.40. É alguma coisa assim. Eu até vou aproveitar para olhar aqui na ajuda, que a gente já consegue tirar essa dúvida. Matemática, a gente vai ter aqui ó, a nossa função arredondar. Então ela arredonda o número real para o número de casas decimais informadas. Lembra que no nosso caso a gente está utilizando 2. Então quando o último dígito for maior ou igual a 5, ele vai ser arredondado para cima. Quando ele for menor, vai ser arredondado para baixo, foi o que eu expliquei para vocês agora. Voltando aqui, a gente então vai ter esse número sendo passado como parâmetro e no final a gente tem um texto. Então imagina que ao invés da gente receber 3.500, o que a gente tem aqui é 3.500, como se fosse uma string, beleza? Como se fosse um texto. Aqui, pessoal, eu utilizo também a função posição texto da nossa biblioteca texto para encontrar em qual parte da string a gente tem um ponto. Então imagina aqui que nesse caso, se a gente disse que o nosso salário ele é 3.500, aqui já com o valor formatado, essa função ela vai retornar -1. -1 nesse caso indica para nós que se for -1, então ele não tem ponto, que é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, esse 3.500. Agora, se esse 3.500 fosse assim, vamos dizer que a gente disse que nosso salário é 3.501 centavo. Então, o que ele vai retornar para nós é, aqui a gente está utilizando índices, que foi o que a gente aprendeu na nossa aula de arrays ou vetores. Ele vai começar a procurar dentro da nossa string. Na primeira posição, é um ponto? Não. Então, na posição 0, não. Na posição 1, número 5 também não. 0, 0. Opa, aqui é um ponto. Então, o que ele vai retornar para nós é esse índice. Então, lembrando, 0, 1, 2, 3, qual que é o valor que ele vai retornar? 4, porque no índice 4 daquela variável do tipo cadeia, ele encontrou um ponto. E aí, nesse caso, ele cairia no nosso senão, que eu já vou explicar. Então é isso, pessoal. O que o nosso if aqui, o nosso C da linha 37 está fazendo é checar se o valor que a gente mandou tem ponto. Por que eu estou fazendo isso? Eu deixei um exemplo aqui, um comentário para vocês que eu faço isso porque se não tiver centavos, a gente pode simplesmente adicionar manualmente ,00. Para quê? Para exibir da forma que eu tinha sugerido para vocês. Eu vou pegar aqui o exemplo e já volto. Continuando com o exemplo aberto aqui, o que eu quis dizer para vocês é que nesse caso, quando a gente lê, por exemplo, 2.500, 3.100, que é quase como se fosse um valor inteiro, ele não tem vírgula, a gente pode simplesmente adicionar ,00 porque a gente sabe que não tem centavos, então não precisamos nos preocupar com o cálculo, beleza? Por isso que nesse if aqui, nesse C, eu adiciono isso diretamente. Agora, indo para o senão, é onde a gente tem mais trabalho, tem mais código. Por quê? Porque nesse caso, vocês vão ver que eu tentei deixar bastante comentários para vocês analisarem com calma depois. Esse código, ele vai pegar valores, por exemplo, como 2.500, 3.100 ou 1.800,01, que foi o exemplo que eu dei para vocês, então em centavos. Nesse caso, a gente vai ter que entender que esse 0,1 veio para a gente aqui, e aí a gente vai trabalhar com esse centavo. Então imagina que aqui poderia ser 10, por exemplo, ou 11. Vou deixar até como 10 ou 11 aqui e mudar que o valor esperado seja 11. E aí vamos executar, pessoal, para que eu possa continuar explicando para vocês. Então eu vou rodar aqui o nosso código e eu vou colocar os valores que a gente colocou aqui para ser como referência. Então, o primeiro, aqui é o nome, vai ser João. O salário, 2.500. Agora, a pessoa 2 é Maria, vai ser 3.100. E aí o Pedro, ele vai ser, que nem eu comentei, 1.800,10. Agora, na nossa execução,
a gente vai ver que os novos salários são: João agora recebe 2.750, então é o que a gente estava esperando, Maria 3.410. Aí aqui, pessoal, eu até deixei um escreva aqui, ignorem por enquanto, porque eu quero usar para explicar para vocês o que está acontecendo. E Pedro recebe 1.980, só que em vez de ser 00 é 11. Por quê? Porque a gente aplicou os 10% nos centavos aqui também. Então, vamos utilizar o exemplo do Pedro, porque ele é o único que tem centavos. Então, a gente pode usar aqui, deixa eu diminuir, a gente pode usar aqui para entender. Bom, o que eu fiz? A primeira coisa é como se eu estivesse separando isso aqui. Então imagina que a gente tem esse valor, só que ele não está com vírgula ainda, porque quando a gente informou, aqui ó, é só olhar aqui ó pessoal, a gente informou ele com ponto. Então deixa eu botar aqui só para o vermelho não ficar atrapalhando, a gente informou com ponto. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está extraindo reais, então estamos pegando esse 1.800 dizendo que isso aqui é os reais, e esse 10 serão os nossos centavos. E como a gente faz isso? A gente pega a biblioteca texto e a gente diz que a gente quer extrair uma parte do texto que a gente tem. De qual texto? Do valor inteiro, que é isso aqui, só que a gente tem ele no tipo cadeia para poder ser considerado um texto. E aí a gente diz que a gente quer ir do valor da posição 0, ou seja, do primeiro número até a gente encontrar a posição do ponto. Por quê? Porque a gente sabe que o ponto ele vai estar nesse índice. Então o que a gente quer? A gente quer esse valorzinho aqui, ó, 1.800. Até onde? Até no ponto. Por isso que a gente bota aqui, como o último parâmetro aqui, a gente quer ir até a posição do ponto. E aí para encontrar os centavos, na verdade acaba sendo o contrário. A gente começa na posição do ponto, por isso que você vai ver que tem aqui ó, a posição do ponto, só que a gente coloca mais um. Por que esse mais um? Para já pegar o 1, em vez de pegar o ponto. Porque senão o nosso centavos, ao invés de ser 10, ele seria ponto 10. A gente não quer o ponto mais. Então a gente bota mais um e aqui incrementa mais 3. Esse mais 3 explica porque eu deixei essa nota aqui que o código não funciona para todos os casos. Por quê? Porque a gente está considerando que nenhum usuário vai entrar centavos como, por exemplo, 100 centavos, porque isso não existe. Mas se por acaso o usuário colocar errado, o nosso código vai quebrar. Esse é um disclaimer que eu quis deixar para vocês, mas considerando que o usuário coloque o valor correto, vai funcionar. E aí, nesse caso aqui, então imagina que nessa variável reais, a gente já tem o valor 1.800 e centavos a gente tem o valor 10. Então, eu deixei aqui para explicar para vocês que o valor que chegou, e aí aumentando aqui e deixando aqui para vocês, explicando essa linha 49. O valor que chegou para nós foi 1.980 com 11 centavos. Por quê? Porque a nossa função calcular reajuste salarial já aplicou os 10%. E quando a gente manda para formatar, a gente está mandando o novo salário já. E aí, quando ele chega para nós, ele já está calculado, mas nota que ele chega com bastante números após a vírgula. É por isso que essa linha aqui, onde a gente arredonda, é muito importante, porque ela está transformando esse 1980 com 11 e vários zeros em 11. Por quê? Porque ela está dizendo que se for abaixo de 5, ela arredonda para baixo, certo? Então aqui ela arredonda para 11. E aí, continuando, a gente tem, o que a gente está fazendo aqui é uma concatenação. A gente pega os reais, então colocando em comentários aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Nesse reais a gente está pegando o quê? 1980, porque já é, eu vou até apagar aqui para não confundir, já é o valor que chegou para nós depois do reajuste salarial ter sido aplicado. Então, 1980, aí a gente coloca mais aqui, ó, mais uma vírgula, então, vírgula, e aqui a gente utiliza mais uma funçãozinha pronta da biblioteca texto, que é preencher à esquerda. O que a gente está dizendo aqui? Que a gente quer preencher com o número 0 num tamanho de 2 posições os centavos que a gente pegou. Ah, João, o que você está falando? Eu quero entender, mais complicação. Vamos se hidratar. E aí eu vou explicar para vocês. Esse preencher, nesse caso a gente mandou 10, certo? Então, se você notar, a gente já tem 2 números. Ou seja, essa função aqui não vai fazer nada. Por quê? Porque ela já tem o tamanho de 2, que é o que a gente está exigindo. Porém, o usuário pode ter nos informado que ele recebe 1.800 com 1 centavo e não com 10. Nesse caso,
talvez chegasse aqui para nós centavos como 9, por exemplo, ou como 1. E aí o que essa função vai fazer é colocar o 0 à esquerda, só para que o nosso número fique bem formatado e apareça 01. Só para isso, nada mais. A gente poderia tirar isso tranquilo e ele funcionaria bem, mas talvez a gente veria o resultado quando o usuário informar com apenas 1 centavo dessa forma, com apenas uma casa decimal. E nesse caso não era o que o nosso exercício estava pedindo, ele pedia que a gente mostrasse com 2 casas decimais. Então, pessoal, eu tomei mais tempo nessa explicação porque eu realmente fui a fundo. Esse código eu fiz ele difícil mesmo, para que vocês pudessem entender. E lembra, o Portugal ele é mais limitado. Se a gente fosse fazer isso em JavaScript, vocês vão ver que ele é muito mais simples, tem muita coisa preparada, a gente não precisa manipular tanto assim os valores que estão chegando, mas foi legal para vocês conseguir visualizar como construir um programa realmente mais complexo e que tem mais regras de negócio, mais situações difíceis e casos que a gente precisa resolver. Deixa aqui nos comentários como vocês fizeram, se ficou clara a explicação, se vocês querem ajuda nos comentários que eu vou estar sempre disposto a ajudar. E até que enfim, pessoal, chegou a hora da gente fazer os nossos exercícios em JavaScript. E eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, porque eu sei que já tomei muito tempo explicando no detalhe o nosso exercício anterior, então eu vou tentar não ir tão a fundo aqui em JavaScript. Caso seja necessário a gente cria outra aula, você só deixa aqui nos comentários, eu posso me adaptar e fazer uma aula extra aqui para vocês, tá bom? Na nossa aula de variáveis a gente teve 3 exercícios e eu vou começar mostrando o Visual Studio Code para vocês aqui, pessoal, que eu tô com todas as respostas e eu queria mostrar aqui que, por exemplo, a gente poderia executar, se a gente quiser executar o Node aqui, por exemplo, e a gente poderia exibir o resultado do nosso programa no Node. Porém, para vários dos nossos exercícios, a gente precisa pedir o input do usuário. E eu tentei fazer isso da melhor forma possível. Então, se fosse no Node, a gente ia precisar utilizar algumas bibliotecas e eu não acho que ia ser muito conveniente para a gente aqui. Então, eu tenho uma boa notícia para vocês, que talvez é até estranho para quem não sabe, mas a gente vai executar os nossos códigos no browser. Então, eu deixei um browser aberto aqui no nosso repositório. Você pode ir em qualquer página da web, clicar com o botão direito e inspecionar. Nesse momento vai abrir o painel do seu navegador e você pode ir nessa aba aqui, ó, console. Eu vou até dar um pouquinho de zoom aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Acreditem se quiser, pessoal, a gente consegue rodar código JavaScript aqui. Então, pegando a resposta do nosso primeiro exercício, que era exibir na tela o seu nome e ao lado a sua idade, utilizando variáveis, a gente pode colar o nosso código no nosso console. E ao clicar Enter, você vai ver que a gente vai ter exatamente o mesmo resultado, porque ele executou o nosso código e nos mostrou a resposta. E o exercício número 2 era exibir exatamente a mesma saída, mas agora lendo e obtendo esses valores dinamicamente. Então eu vou copiar aqui e aí vou explicar algumas coisas para vocês. Podem colar direto, pessoal, e novamente clicar Enter, e aí vocês vão ver que ele vai abrir essa caixinha aqui para a gente, para pedir as informações que a gente precisa. Então, nesse caso é o nome, vamos colocar João e a minha idade 26, ele vai exibir a mesma saída que a gente tinha anteriormente, só que agora foram com os dados que a gente informou. E aí eu vou aproveitar para explicar para vocês, pessoal, algumas coisas que eu até deixei anotado aqui, ó, apresentar const. Const é uma forma que a gente tem em JavaScript e tem shorts aqui no canal, caso você queira ver mais em detalhes, de a gente declarar variáveis em JavaScript. Outra forma que a gente tem também, pessoal, é o let. Então a gente poderia declarar let ou const. Então let variável 1 ou const variável 1. A gente também tem uma forma muito antiga do JavaScript que é var, mas ela não é recomendada por diversos motivos que a gente não vai entrar em detalhes aqui. O que você precisa armazenar como diferença? Let você sempre usa quando esse valor pode mudar ao longo da execução do seu programa. Nesse caso aqui, depois que a gente leu o nome e a idade do usuário, vai mudar esse valor? Não, né? A gente vai só exibir ele no nosso console. Por isso eu utilizei const. Se a gente fosse, por exemplo, ler o nome do aluno, então a gente vai ter nome. A gente vai ler, mas depois a gente vai querer adicionar como saudação. Então vamos lá. Seria saudação, e aí a gente vai ter, por exemplo, o nome que o aluno nos informou. A gente pode até usar aqui esse nome que a gente acabou de ler. Então vamos lá.
nome, deixa eu só colocar aqui, que é um pouco mais difícil de digitar no console. E aí, beleza, a gente já colocou o nome, porém, nessa saudação, a gente quer dizer seja bem-vindo, certo? Então vamos botar um mais igual aqui, seja bem-vindo, vírgula, espaço, e vamos dar Enter. No final, pessoal, eu vou dizer, como ele vai adicionar no final, então eu vou botar a vírgula antes e dizer seja bem-vindo, ponto de exclamação, e vou dar um Enter. Se a gente exibir a nossa saudação, vamos colocar console.log saudação. A gente vai ter João, seja bem-vindo. Então nota que a nossa variável saudação começou com o nome e depois a gente adicionou a saudação, que é seja bem-vindo. No final a gente tinha uma coisa só, mas ela foi mudando ao longo do nosso programa. Por isso a gente utilizou let, porque não daria para executar essa linha em uma const que vem de constante. Aí, pessoal, vocês vão ver que o nosso terminal agora aqui, o nosso console está um pouco sujo, né, cheio de coisa. Você pode clicar com o botão direito e pressionar Clear Console. Ou você pode utilizar Ctrl C, Ctrl L também. Também funciona. Então, limpar o console para ele ficar mais limpo aqui, fácil. E visualmente a gente está preparado para ir para o exercício número 3, que era ler o salário e um valor gasto no mercado e exibir quanto sobrou. Já copiei o nosso código aqui, vou colar como a gente vem fazendo, então vamos informar que o nosso salário é R$2.000 e a gente gastou R$1.500 no mercado, que foi a compra do mês. Lá na minha terra a gente chama de rancho. E aí, quanto sobrou para nós foi R$500 do nosso salário de 2.000, porque a gente fez a compra de 1.500. Então, pessoal, vocês vão ver que ao longo dos códigos eu vou deixar alguns to-dos, manual do front aqui, que é para mim, para eu explicar algumas coisas para vocês. Só que, claro, não vai dar tempo de explicar tudo, então me perdoem, pessoal, é uma linguagem nova. Esse nosso vídeo vai ficar com 50 minutos se eu explicasse tudo. Mas a gente tem o manual do front aqui como canal e tem muita coisa boa para vir para o JavaScript, então fica ligado. E uma coisa que eu quis aqui é apresentar opções de consoles para vocês. Então, vocês viram que eu utilizei console log João, certo? Porém, uma coisa muito legal que a gente tem são outras opções de console. Então, eu vou botar ponto aqui e mostrar para vocês quanta coisa a gente tem aqui de console. Mas usando info, por exemplo, a gente também pode exibir João e ele fica num caráter mais informativo. A gente tem erro também que a gente pode utilizar. Então nota que ele já bota aqui uma estilização para nós e já exibe isso como erro. A gente tem muita coisa, pessoal, que eu recomendo que vocês brinquem aqui. Então a gente tem table, por exemplo. Table eu não lembro como que formata ela, mas eu, se eu não me engano, é um array, alguma coisa assim. E aí tem algumas propriedades que são opcionais. Então, ó, ele mostra pra gente esse array como se fosse uma tabela. Então ele nos mostra o índice e mostra o valor. Tem muita coisa legal que dá para ficar brincando aqui, pessoal. Então eu recomendo que vocês digitem console ponto e brinquem com as opções que ele está dando para a gente aqui. Vocês vão ver que tem muita coisa legal para vocês brincar. Tem o warning também, pessoal, que se eu não me engano ele vai deixar amarelo o nosso console com um aviso aqui de warning. Então vão dando uma brincada, é uma coisa que eu recomendo e deixa mais interessante e engraçado o nosso aprendizado. E aqui eu vou contar um segredo de bastidores de gravação para vocês, pessoal. Quando eu tô gravando é muito difícil ter uma noção completa de quanto tempo já deu do vídeo, porque tem cortes, tem partes que vão ser excluídas porque eu errei, a gente não é perfeito, tem partes que a gente vai adicionar da edição, mas por cima eu acho que esse vídeo já deu uns 23 minutos, então eu preciso acelerar aqui, pessoal. Indo para a nossa aula de condicionais, a gente também tinha 3 exercícios e o primeiro dele era um programa que verificava se a pessoa tem ou não o direito de votar. Eu já estou com ele aqui, pessoal, esse é simples, a gente informa 19, por exemplo, e ele já pode votar, porém se eu executar de novo e botar 15, vocês vão ver que não pode votar. E aqui uma dica, vocês notaram que eu tô com as mãos aqui, uma delas vai ficar aqui na tela para vocês, ó, e de repente meu texto apareceu lá, então com certeza não foi Ctrl V, porque eu tava com as mãos aqui, às vezes a gente usa as duas. Nesse caso, pessoal, como a gente está utilizando o console e ele mantém o histórico, basta que vocês utilizem a seta para cima, então depois de ter rodado alguma coisa, clica na seta para cima que ele vai pegar o seu último comando, tá bom? Então isso é uma coisa útil para que a gente consiga rodar os comandos, os códigos que a gente colou aqui mais vezes. E aí lembra, pessoal, a gente aqui utilizou o valor 16 direto, mas você poderia criar, por exemplo, uma constante que diz idade mínima,
para votar. E aí coloca 16 e aí substituiria, pessoal, no nosso código o 16 por essa constante, executaria e a gente teria o mesmo resultado. Geralmente fazemos isso porque é uma boa prática de código para evitar os magic numbers que eu já expliquei aqui no curso. O segundo nos pedia para identificar um número positivo, negativo ou zero, então a gente vai ter aqui, colocamos 10 é positivo, clicando com a seta para cima, botamos -3, negativo, se a gente colocar 0, número 0. E por fim, pessoal, a gente tinha a lógica que analisava se um aluno foi aprovado, ficou de recuperação ou foi reprovado. Então, eu tenho o nosso código aqui, eu vou executar ele e eu tenho coisas para explicar. Se a gente colocar a nota 10 e depois a nota 8, a nossa média tem que ser 9, certo? Vou colocar aqui, peraí, João, a média final saiu 54, o que está acontecendo? Bom, pessoal, a explicação disso é JavaScript é uma linguagem dinamicamente tipada e aqui é um dos momentos onde essa tipagem faz falta. Quando a gente lê as nossas notas utilizando o prompt, que são essas linhas que eu estou destacando aqui para vocês, pessoal, elas vêm para a gente como se fossem strings. Então, nota 1 e nota 2, depois que a gente executou, nada mais são do que 10 e 8. Então, eles estão entre aspas, pessoal, porque quando a gente informa o prompt aqui, ele sempre nos retorna como string, que era o nosso tipo cadeia lá no Portugal. E aí vocês vão notar uma coisa muito interessante. Se eu somar 10 e 8 no JavaScript, tá vendo que ele tá dando até o preview aqui, ó, vai ser 18, óbvio. Porém, eu vou colocar isso e vou colocar um mais aqui da forma que tá chegando. Olha só, pessoal, ele não tá dando 18, ele tá dando 108. Da onde que tá vindo esse zero? Daqui, pessoal, ele, ao invés dele somar esses valores, o que ele está fazendo é concatenar. Então é como se ele estivesse apagando essa aspas aqui, ele apaga o mais, apaga esse espaço e faz isso aqui. Ele junta os dois textos. Tanto que a gente pode fazer outro exemplo que é Jo mais ão. Vai ser João, porque ele está juntando os textos. Quando ele faz isso com 108 e depois, pessoal, a gente divide por 2, vocês vão ver que ele volta a entender que esse 108 era um número, divide por 2 e é daí que sai o nosso 54. Ah, beleza, João, então você escolheu algo que uma linguagem que a gente não consegue usar números. Não, longe disso, e ela já tem funções preparadas para nos ajudar aqui. O que a gente tem que fazer? Como a gente está recebendo como texto, a gente precisa converter para inteiro ou para número. Nesse caso, o JavaScript ele tem algumas funções que nos ajudam, que é o parse int, por exemplo. Então a gente está pegando um texto e convertendo em int, ou inteiro ou número. Então, fazendo isso, os nossos nota 1 e nota 2 já vão ser entendidos como números e ao executar exatamente o mesmo código, a gente vai ter a média final como 9. É, galera, já tô quase arrependido de ter passado tantos exercícios para vocês aqui. Eu na próxima vou ser um professor melhor, vou passar um por aula só. Vamos lá, tem mais 3 para resolver aqui nos de laços de repetição, pessoal. E eu já deixei aberto aqui as respostas em JavaScript. Vamos limpar o nosso console e executar. Esse aqui era simples, a gente só queria identificar os números pares entre 1 e 20. Já o número 2 era criar um menu simples que repete até o usuário escolher sair, porque aqui a gente está utilizando o while, que é o nosso laço de repetição que não tem fim. Então, nota que nesse caso a gente utilizou o for, que é lá no Portugal o nosso para. E aqui no while é o nosso enquanto. Então vocês vão ver que, como o código é bem parecido, não vou explicar tudo, pessoal, só esses detalhes. E já vou colar aqui, deixa eu ver se eu copiei, o nosso exercício número 2. Então a gente vai ter o nosso menu aqui e vamos falar com o atendente, vamos elogiar, não vou reclamar, vou pressionar 4 sair. Ele encerra o nosso programa. E só um lembrete, pessoal, eu deixei uma nota aqui, nota que a gente não tem a diferença entre caractere e string ou texto, que a gente tinha lá no Portugal. Então a gente consegue repetir a mesma coisa, por exemplo, e utilizar sair sem precisar colocar aquelas aspas simples que a gente precisava lá no Portugal, porque no JavaScript, como eu comentei, a tipagem é dinâmica, então ele não se importa tanto com esses detalhes. E a última, mas não menos importante, era para calcular a soma entre 2 números digitados. Esse é o maior código que a gente teve até agora, e eu deixei aqui um exemplo também de como fazer a declaração de variáveis com um único let mais várias variáveis. Ao executar isso aqui, pessoal, a gente vai ter o primeiro número como 10, por exemplo, e o segundo como 20,
e ele vai fazer a soma dos números entre 10 e 20. Também deixei um lembrete aqui, pessoal, para vocês mudarem aqui, caso vocês queiram incluir o primeiro número também, porque hoje, na verdade, ele está fazendo a soma entre 11 e 20, ele está pulando o primeiro número. Mas se a gente tirar esse mais 1, ele vai fazer sobre 10 e 20. Se a gente tirar o igual, ele vai fazer sobre 10 até 19, por exemplo. Então fica a critério de vocês manipular aqui como vocês entenderem, e reforçando aqui também estamos utilizando o parse int para adaptar essa entrada e entendê-la como um número para utilizá-lo durante o nosso código. Graças a Deus, nas últimas aulas eu já estava com essa mentalidade de um professor mais tranquilo e temos um exercício só para arrays, que era perguntar quantas notas o usuário quer informar, armazenar elas no vetor e ao final exibir a média, a maior e a menor. Então eu já estou com o nosso código aqui, ao executá-lo eu quero informar 3 notas, a primeira novamente fomos muito bem, 10, a segunda a gente foi muito mal, 4, e a terceira a gente tirou 9. Então a média das notas, nota aqui pessoal que a gente teria que fazer um arredondamento para exibir apenas 2 casas decimais após a vírgula ou o ponto, a maior foi 10 e a menor foi 4. Dando uma olhada no nosso código, pessoal, a gente tem um novo carinha aqui que é novo array. A gente está fazendo dessa forma, pessoal, e aqui está utilizando a classe array, tem muita coisa do JavaScript por baixo que vocês não precisam se preocupar agora, mas a gente está fazendo dessa forma para poder informar o tamanho desse array com a quantidade que o usuário nos informou. Estamos utilizando o parse int novamente, e aí aqui já tem o laço que vocês conhecem, mas estamos utilizando a palavrinha nova for, e aqui o se e se não virou o if e else. E a gente tem eles da mesma forma. Nota, como eu comentei lá no começo do nosso curso, que a grande maioria das coisas é muito parecida ou até igual, só muda uma ou outra palavrinha reservada porque mudou a linguagem, então faz sentido. Mas nota como manipular array é da mesma forma, na posição, o laço tem a mesma estrutura, o if e else também, as estruturas e desvios condicionais. Nota como ter aprendido em português nos ajudou, mas ainda assim estamos preparados para aplicar isso na prática, no dia a dia. E na nossa aula passada, na qual aprendemos sobre funções, a gente tinha que pedir o nome e o salário de 3 pessoas, calcular um reajuste de 10% e então mostrar o novo salário de cada uma formatado com 2 casas decimais. Deixei o nosso código aqui, já vou limpar o nosso console e colar e executar o nosso código. Então o nome da pessoa 1 é João. Lembra que a gente até tinha um exemplo lá, pessoal? Então eu vou pegar ele e deixar aqui do lado para ficar mais fácil para a gente colocar os valores. Deixei aqui já, então é João 2.500, Maria 3.100, Pedro 1.810 centavos, lembra? Então João 2.500, Maria 3.100, Pedro 1.800 com 10 centavos. Ao clicar OK, vocês vão ver que as saídas estão formatadas, 2.750, 3.410 e 1.980, só que com 11 centavos, porque nesse caso a gente colocou a entrada como 10. Dando uma olhada no nosso código, pessoal, propositalmente, quase como se fosse um convite para vocês estudarem mais, se interessarem mais, eu usei coisas que eu não expliquei, coisas avançadas aqui, para que realmente seja mais desafiador. Então, aqui a gente declara, pessoal, os nossos vetores ou arrays. A gente tem nada mais, nada menos do que o nosso laço aqui, lendo tanto o nome quanto o salário. E aqui nota, pessoal, é salário string, porque ela vem como string, e a gente, ao invés de usar o parse int, que eu expliquei, estamos usando o parse float, que é quase como se fosse um parse real, que pega o valor de string e passa para real. Aqui a gente está dando um replace, por quê? Porque na hora que a gente informa os dados, a gente informa com ponto, mas a gente vai querer exibir eles com vírgula. Então a gente faz esse replace. E aí, pessoal, vale sempre, eu deixei aberto aqui, olhar a documentação. Então vai ter o link aqui na descrição do vídeo também, mas aqui a documentação do MDN é muito boa para explicar que o replace, por exemplo, ele vai pegar uma string que a gente mandou, que existe na variável, na string, no texto original, e vai substituir pelo que a gente está passando. Então, nesse caso aqui, dando um zoom, eu penso que o cachorro de Ruth é mais fofo que o seu cachorro. Nesse caso aqui, a gente está trocando Ruth pelo Mai. Então, nesse caso, o resultado, a saída esperada eu penso que o meu cachorro é mais fofo que o seu cachorro. Então, voltando para cá, vocês vão ver que a gente está, nesse caso, substituindo a vírgula pelo ponto, caso tenha. Nesse caso, a gente não informou com vírgula. Então, esse código, essa linha aqui, ela vai ser, vamos dizer assim, ignorada. Porém,
a gente ainda vai ter o salário. Então ele ignora esse replace, só pega o nosso salário aqui, faz um parse float e atribui isso para constante salário. Aí, pessoal, com isso a gente faz o push, então essa é a forma da gente adicionar um valor ao final, um item ao final do array, faz um push também nos salários, além do nome, e por fim faz um push nos novos salários, porém atribuindo o resultado do nosso método, da nossa função calcular reajuste salarial. Que aí, vamos dar uma olhada no que ela está fazendo, ela faz a mesma coisa, faz o vezes 1.1, que é nesse caso o reajuste de 10%. E por fim, a gente exibe os novos salários em um laço novamente, dizendo que a pessoa, nesse caso aqui o nome na posição I, recebe e aí a gente formata. A gente poderia fazer isso aqui diretamente, mas eu deixei claro para ficar o mais próximo possível do nosso exemplo original. E aí a gente tem, pessoal, o nosso método formatar com duas casas decimais, na qual a gente faz basicamente a mesma coisa. Utiliza o toFixed para colocar duas casas depois da vírgula, faz o contrário do que a gente fazia lá, então agora a gente pega o ponto, tira o ponto e coloca a vírgula, porque nós em português vamos exibir os reais com vírgula, e aí garante que mesmo 2.500 vai virar 2.500,00, que é o que eu falei para vocês, mas anteriormente, mas nesse caso aqui a gente usa o includes para checar se existe uma vírgula dentro dessa string, que nesse caso é o nosso valor string, no qual a gente já deu o replace do ponto pela vírgula. E aí, caso não tenha, pessoal, a vírgula, a gente sabe que o número está assim, então o que a gente faz é adicionar ,00. Caso tenha, a gente faz o split para separar exatamente na vírgula. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente estaria fazendo o split exatamente na vírgula. E aí, a partes na posição 0 é o que fica à esquerda e a partes na posição 1 é o que fica à direita. O pad end é basicamente aquilo que a gente faz para adicionar 0 caso não tenha. A gente faz o slice aqui também. Tudo isso são funções do JavaScript, pessoal. Então, vocês podem, por exemplo, vir aqui e pesquisar slice JavaScript e vocês vão cair nessa mesma função aqui, nessa mesma documentação, na verdade, e vocês vão conseguir aprender mais. Então, como eu falei, esse é um convite para vocês estudarem ainda mais, aprenderem ainda mais, porque vocês já deram sim o primeiro passo em JavaScript. Bem, amigos, terminou! Nossa, inclusive, editor, se você puder colocar isso, vai ficar muito bom, hein? Bem, amigos, terminou. Pessoal, eu vou até me colocar na câmera cheia aqui para mostrar para vocês e falar com vocês, para mostrar para vocês o quanto eu sou grato, pessoal. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer demais, demais. Pouca gente termina um curso gratuito que tá no YouTube, então geralmente a gente não dá valor para aquilo que não tem preço, mas você terminou. Isso mostra muito sobre o tipo de dev que você está se tornando ou que você já é. Dedicado, focado, resiliente e comprometido com o seu aprendizado. E agora que você conhece não apenas os fundamentos da lógica de programação, mas também já molhou o pezinho no JavaScript, você está pronto para voar muito mais alto. E esse foi meu primeiro curso gratuito aqui no YouTube, pessoal. Como vocês podem ver, dependendo do ano que você está assistindo, o canal começou esse ano e eu já sou muito grato pelas quase 3.000 pessoas que acompanham a gente aqui. Foi um prazer e um desafio também criar esse conteúdo, porque como vocês sabem, eu tenho meu trabalho normal, eu tô fazendo a pós-graduação, tem um monte de coisa acontecendo na minha vida pessoal. Então, por exemplo, hoje eu acordei 6 da manhã, tô aqui gravando para vocês. Então, não apenas para mim, mas valorizem quem cria conteúdo, pessoal. Deixa um comentário, deixa um like, ele não custa nada, mas é o que mantém a gente motivado e às vezes é o que gera uma receita, mas assim, pessoal, a receita é ínfima e não se compara perto a poder talvez ajudar 1, 2, 5, talvez 10 pessoas com esse curso para aprenderem lógica de programação. Então eu realmente agradeço muito o tempo e a confiança por você estar aqui comigo e acreditar no que eu estou falando. Isso realmente é uma honra para mim e algo que eu sempre sonhei. E hoje, graças a Deus, a gente está colocando em prática aqui com o canal, aqui com esse curso e com cada um dos vídeos que eu lanço para vocês. E se você quiser ir além, continuar aprendendo, tem muito conteúdo bom aqui já no Manual do Front, tem muita coisa boa para vir também. Visual Studio Code pra caramba, Git, teste unitário, produtividade,
live coding, enfim, pessoal, entrevista, simulação de entrevista em inglês, tem muita coisa para trazer para vocês que eu fui adquirindo ao longo desses 10 anos de carreira. Então continua ligado aqui, se inscreve, pessoal, no clube de membros se você se interessar a ter um contato mais próximo também. Em breve eu vou reabrir a minha mentoria, porque como eu comentei, eu tô sem tempo agora, mas eu tenho mentoria individual, vou criar minha mentoria em grupo também. O que importa, pessoal, é que você entenda que você não chegou até aqui para parar agora. Isso foi só o começo, então continue ligadinho aqui, faz perguntas, pessoal, interage, porque eu tô aqui para ajudar e eu preciso de vocês tanto quanto vocês precisam de mim. Então, bora se ajudar, bora criar uma comunidade aqui. Isso aqui foi só o começo. Te espero no próximo vídeo, no clube de membros ou em qualquer outro lugar onde a gente possa se encontrar.